você que adora aquele pãozinho caseiro, um gostinho de casa mesmo, aquela produção bem artesanal, a gente trouxe hoje uma receita que, além de ter todo esse gostinho de artesanal, tradicional, ele tem a praticidade de você poder fazer esse pão e ter um resultado rápido e bem prático. É bem simples de fazer, os ingredientes também são ingredientes bem simples e que você pode fazer tanto de forma manual quanto também na batedeira. Hoje eu vou fazer na batedeira, mas vou dar algumas dicas no momento que você estiver sovando. Então, se você quer um pão prático, fofinho, macio e super saboroso, me acompanha nesse vídeo. Pão caseiro sempre remete àqueles encontros familiares, né? Aquele momento assim que você se reúne com pessoas muito próximas e que quando você come aquele pão, você lembra assim de momentos da infância, ou então assim de uma viagem, de algum interior, algo que esteja relacionado. E os pãezinhos caseiros, eles sempre têm uma pegada de um pão, às vezes até mesmo um pouquinho mais pesado, mas também os pães doces, geralmente eles são pães mais fofinhos. O fato, gente, é que os pães que a gente considera caseiros nem sempre tem uma pegada totalmente caseira, né? Às vezes acontece de você comprar um pão, passou um senhor vendendo na rua um pão e realmente pode ter uma característica de pão caseiro esteticamente, mas dentro desse pão às vezes tem adicionado vários aditivos que fazem com que esse pão não tenha essa pegada tão artesanal como a gente espera. Porque quando você pensa em pão caseiro, você automaticamente pensa em quê? Naquele ingrediente básico, aqueles ingredientes básicos, e você não pensa em química, não pensa em processos grandes, você pensa simplesmente em interação ingrediente e aquele manipulador que vai diretamente fazer. Então, por isso que eu trouxe essas dicas hoje de pãezinhos caseiros feitos em casa, para você começar a produzir o seu pão. E assim, e diante dessas produções simples, às vezes surgem até oportunidades. Várias pessoas que, inclusive, já fizeram alguns pães que eu passei receita, que eu passei algumas técnicas, hoje estão comercializando esses pães porque viram nele um potencial. Olhem só, um pãozinho tão simples, mas que tem um grande potencial. Por quê? Porque as pessoas esperam nos alimentos a simplicidade, esperam no alimento aquele conforto, aquela lembrança de algo que num momento foi muito bom, aquela reunião, como eu falei, aquela reunião familiar, que aqueles sabores nos remetem até aquele passado. Então, é muito bom quando você consegue reproduzir. Esses pãezinhos doces, eles têm, na verdade, a gente chama de pão doce, mas ele tem uma doçura muito leve. Então, você pode tanto colocar recheios doces, aqui no caso a gente vai colocar para completar o doce, como eu quero intensificar esse sabor, eu vou colocar uma geleia de murici, que é a pegada que eu trouxe da questão da Amazônia, né, mostrar um pouquinho esse uso. Mas você pode fazer patê, você pode utilizar outros doces, cremes, tudo isso pode estar sendo incrementado e pode estar sendo servido. Você pode fazer no formato tipo de pão de forma. Você pode fazer bolinhas, você pode fazer com mini, aqueles pãezinhos tipo hot, pão de chá, que algumas pessoas chamam. Então, você pode fazer vários formatos e servir de várias formas com vários acompanhamentos, tá? É uma receita simples e que, devido a toda essa simplicidade, pode acompanhar recheios mais complexos, como os doces, salgados, patês, purês. Inclusive, acho assim que às vezes a gente compartilhando receitas, a gente consegue ter ideias. Às vezes, conversando até mesmo com meus alunos, assim, olha, tem essa receita aí, a gente começa a pensar juntos. Então, assim, como eu serviria esse pãozinho pensando numa forma mais gourmetizada, ou pensando num restaurante que queira trazer toda essa criatividade para o lado mais artesanal. Como a gente poderia pegar esse pão e incluir um cardápio de um restaurante, por exemplo? A minha sugestão, como ele é um pão caseiro, né, ele é um pão caseiro, ele é um pão que remete a esse sabor tão simples, eu faria com que ele acompanhasse, por exemplo, uma manteiga aromatizada, de repente até acompanhasse um cremezinho de alho, acompanhando
uma carne. Então ele poderia servir tanto como uma entrada, como acompanhamento de uma proteína, né, sem problema nenhum. Se fosse para acompanhar uma sopa, por exemplo, eu faria o pão e no final, de repente, sobrou aquele pão que não foi consumido, ele ficou um pouquinho mais duro, eu faria torradas com algum azeite, poderia ser um azeite trufado, algo desse tipo, para servir acompanhando uma sopa. Então, esse é o diferencial dentro de uma produção, de repente, de um restaurante que queira se diferenciar. Porque servir uma torrada seca, servir uma torrada branca, sem sabor, a maioria faz. Mas fazer um pão tipo caseirinho e servir como acompanhamento, como uma entrada, acompanhando uma sopa, enfim, poucas pessoas fazem. Então essa é uma dica que eu dou para quem quer implementar dentro dos seus restaurantes, fazer o diferente. Então, para começar essa produção, eu vou primeiro falar um pouquinho dos ingredientes que nós vamos utilizar nessa receita, falar da interação deles no processo e o efeito que ele vai causar nesse pão, tá? Por quê? Porque esse é o fator principal para a gente entender, às vezes, alguns problemas que acontecem no nosso pão que estão relacionados a essa interação dos ingredientes. Então, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo. Essa é uma farinha de trigo relativamente forte, né? Uma farinha que ela tem um poder de hidratação mais ou menos de 60%. A gema, vou utilizar uma gema de ovo. A gema ela vai trazer dois pontos bem legais para minha massa. Um ponto é a coloração, que dependendo da quantidade de gemas ela traz um pigmento e aí torna o pão com uma aparência mais para o amarelinho mesmo. Ajuda tanto nessa coloração do miolo quanto da crosta. E outro ponto também que a gema ajuda bastante na produção de pães, principalmente de pães amanteigados, são aqueles pães que levam um percentual maior de manteiga, ele ajuda a formar as pontes entre a água da receita e a gordura. Então esses dois ingredientes, quando a gente tem a presença da gema, a gema consegue fazer e aí a massa ela fica muito mais elástica. Ela dá uma característica muito mais lisa. Então você percebe, tipo a receita de panetone. O panetone ele leva bastante gema e leva bastante gordura. E aí o que a gema faz? Ela faz justamente essa melhor interação entre essa gordura e os outros ingredientes mais fluidos. O leite em pó ele vai agregar sabor à receita e vai, além da questão nutricional, e vai ajudar também na intensificação do percentual de gordura. Então vai tornar um pão muito mais suculento, saboroso, fofinho, ele vai trazer essa ajuda. E aí nós temos também o óleo, né, que ele é o lipídio da receita. O lipídio propriamente dito, é claro que tem lipídio na gema, tem lipídio no leite, mas o lipídio maior percentual vem desse óleo que nós estamos colocando. A quantidade aqui para 300 gramas de farinha é 1/4 de xícara de óleo. Esse óleo ele vai ajudar o quê? Ele vai ajudar a massa a ficar mais macia e ficar macia por mais tempo. Por quê? Porque é como se ele aprisionasse a água ali naquele pão. Então um pão, quando ele não tem um percentual lipídico, ou seja, quando eu não coloco muito óleo naquele pão ou muita gordura, enfim, o pão ele tende a ressecar com mais facilidade, a água é desprendida com mais facilidade. Então esse óleo ele ajuda a manter essa característica mais macia do pão por mais tempo. O açúcar ele vai agregar sabor, claro, né? E também coloração, formar aquela cor mais marronzinha na superfície do pão. Ele é fundamental para que isso aconteça. E vai ajudar também no processo de fermentação. Né? Os pães com um percentual, uma quantidade relativamente pequena, mas que ajuda num processo de fermentação mais acelerado. O fermento vai trazer a questão do volume do pão, porque ele vai ser o micro-organismo que vai ocasionar a fermentação. E o sal, ele é um realçador do sabor de todos esses ingredientes aqui. E ele também vai ajudar no controle da fermentação, uma firmeza da massa no momento da sova, e a gente sempre deixa ele por último, justamente porque no momento em que eu tenho a interação do glúten,
as proteínas estão começando a ficar alinhadas, o sal vem, quando a gente adiciona nesse momento, e fortalece essa interação entre as proteínas, fazendo com que o glúten fique muito mais fortalecido e assim consiga aprisionar melhor o gás, tá? Então, diante dessa resposta um pouco bioquímica do processo, a gente agora vai começar a receita propriamente dita. Então, a gente, como vai fazer por um método direto, eu vou simplesmente pôr aqui no bowl e depois começar a hidratação e completar os outros ingredientes. A gente começa pelos ingredientes secos, no caso a farinha de trigo. Gente, não se preocupem com as quantidades, porque eu vou pôr todas as quantidades aí na descrição do vídeo, tá? Isso ajuda bastante vocês depois na reprodução da receita. Prestem atenção só no processo. Agora nós colocamos o leite em pó, tá? A quantidade vai todinha nesse momento. E eu vou colocar açúcar. Então vocês perceberam que eu coloquei todos os secos, com exceção do... Vou pôr o açúcar, com exceção do sal, que não vai nesse primeiro momento. E aí eu vou dar uma mexidinha aqui nos ingredientes e vou colocar o meu fermento biológico. Olhem só, você pode colocar a gema agora, mas tem que ter muito cuidado no momento que você coloca a gema nesse momento, porque rapidamente essa gema, a farinha de trigo junto com os outros ingredientes secos, eles puxam a parte da água da gema, aí fica tipo umas farinhas, uns pontozinhos amarelos e outros não. Então eu vou deixar, para ser mais eficiente o processo, eu vou deixar para colocar junto com a água, tá? Vou deixar para pôr junto com a água. E aí eu vou colocar também o óleo. Pelo fato de ser uma quantidade pequena, não há problema da gente colocar logo no início, tá bom? Então, para fazer uma diluição, eu vou colocar aqui 30 ml de água. Vou dar uma diluída na gema para poder colocar lá junto com a minha massa, tá? Só para eu não ter interferência de ressecar essa gema no momento que eu misturo aqui. E olha, gente, isso é muito importante porque algumas pessoas elas perdem a massa porque coloca a gema e aí fica um tempão ali aquela massa junto com a gema. E depois que vai bater, você vai perceber que vai formar grumos amarelos e que não vão se desfazer. Então eu vou colocar aqui. Quantidade pequena de óleo, ele entra como parte da hidratação da massa, não tem problema. Se fosse uma quantidade grande a gente não colocaria, tá bom? E aí eu já vou hidratar também. Aqui a quantidade de água eu vou colocar nas descrições, tá, gente? Para vocês acompanharem. Vou só dar uma mexida antes de ligar a batedeira. Aqui você pode aromatizar nesse momento, como, Andréia, raspinhas de laranja. Ah, vou fazer um pãozinho caseiro com gosto de laranja. Eu posso colocar canela. Recheio salgado, por exemplo, você pode aromatizar o próprio óleo, colocar um azeite, se for o caso, para um pão que vai recheio salgado. Aí tu trabalha a aromatização do óleo. Agora nós vamos bater. Aqui a gente começa com a velocidade 1 para fazer a interação, a hidratação.
mexer e sentir na consistência. Primeiro a gente deixa mexer bem, depois a gente vai colocando a água. Tão maleável, tá? Ela fica levemente firme. Eu vou só esperar. Se precisar de um pouquinho mais de água, eu vou pôr. Eu vou abrir para sentir um pouquinho, tá? Como tá a massa. Tá ótima. A massa, olha, eu senti a questão da hidratação, tá tudo ok. Agora a gente vai desenvolver o glúten, não precisa mais de água. É importante esse tato, porque às vezes você olha para a massa e acha que ela tá seca, dura, e não tá. Olha, vejam como ela tá bem macia. Então a questão aqui é só mesmo a mistura, continuar o processo da mistura. Vamos ver como tá a massa. Ó, ela já desenvolveu bem o glúten. Agora a gente vai só completar, vamos colocar o sal, que ele vai ajudar na formação desse glúten. E completar a sobra. Aqui nessa batedeira tá na velocidade 3. E aí, dependendo do tipo de batedeira, velocidade 1 é aquela mais moderada, velocidade 2 um pouco mais acelerada. Mas aqui, vocês estão vendo, a rotação é o suficiente para desenvolver bem o glúten. Eu vou deixar mais 2 minutos e encerrar o processo. Lembrando que a água é gelada, tá, gente? Não pode ser água morna, nem água em temperatura ambiente. Porque senão nesse processo de rotação a massa esquenta e começa a fermentar aqui na batedeira. E esse não é o objetivo. Agora nós vamos tirar a nossa massa, tá? Eu aconselho passar um pouquinho de óleo na mão pra gente fazer uma modelagem bem bonita. No caso aqui eu vou fazer um pãozão, uma forma em formato de coração. Vou passar um pouquinho de óleo na minha mão e vou modelar numa superfície bem lisa, tá? Então vamos acompanhar aí o processo. Vamos lá. Então agora o que eu fiz? Peguei a massa, antes eu untei bem aqui a bancada, tá? E aí eu vou rechear com uma geleia de muruci. Eu vou fazer um pão recheado com muruci, que é uma fruta aqui da região norte. Vou colocar aí no vídeo para vocês verem como é o muruci. E a gente pega a polpa e dessa polpa a gente pode fazer suco, fazer geleia, né? Pode fazer doce, enfim. E pode acompanhar tanto pratos doces quanto pratos salgados. É uma fruta bem amarelinha e que tem um sabor bem intenso. Então, assim,
Quem gosta dessas frutas, é uma fruta cítrica, tem um sabor levemente ácido ou às vezes bem ácido, dependendo do tipo de mousse. Nós vamos enrolar aqui tipo um rocambolezinho, tá? André, eu poderia fazer com uma calabresa, poderia fazer com queijo, presunto? Poderia. Fica muito bom, porque como eu falei, é uma massa neutra. Posso fazer só as bolinhas sem recheio nenhum? Posso também. Agora o que eu vou fazer aqui, eu vou cortar aqui esse centro. E aí eu vou contorcer, porque eu quero que o recheio, de certa forma, apareça, tá? Então eu faço isso aqui, ó. E aí, aqui, me acompanhe. Vou usar aqui, ó. Essa forma, de fato, ela é uma forma muito boa porque ela não gruda. Se a sua forma não for desse tipo, tem que ter muito cuidado porque o doce pode grudar. Essa daqui vocês vão ver que ela não vai grudar. Nós vamos deixar agora fermentar, tá? Até dobrar de volume, mais ou menos. E aí depois nós vamos assar. Tá? Se for, no caso, uma forma comum de alumínio, outro material, unta com manteiga, com trigo, para ela não aderir, a massa não aderir, tá bom? Vamos aguardar agora. Gente, agora, olha, depois de fermentado, vocês viram que ele dobrou de tamanho. Agora eu vou pincelar, só que eu não vou pincelar com ovo, não vou pincelar de qualquer forma. Eu tô pegando aqui 100 gramas de creme de leite. Vou pôr um ovo inteiro e eu vou pôr uma gema. Com essa misturinha, gente do céu, nós vamos ter um mega brilho nos nossos pãezinhos. Se quiser colocar umas gotinhas de essência para tirar um pouco cheirinho do ovo, uma raspinha de limão, pode fazer. E aí nós vamos pincelar para dar o brilho na superfície dos nossos pães. Vocês vão ver quanto ele vai ficar brilhoso. Quanto que ele vai ficar brilhoso. Já está pré-aquecido. Agora nós vamos pincelar o nosso pãozinho de mousse. Quem nunca provou mousse, eu aconselho a provar. Uma fruta que dá pra gente inserir na confeitaria, na panificação, pratos quentes. O sorvete de mousse é uma delícia. Gente, esse pão, ele fermentou 1h30. Foi o tempo de fermentação deste pão. Então, assim, com certeza vai ser um pão
que vai ficar com sabor bem característico do pão, não vai ter sabor residual de fermento, tá? A massa descansou no seu tempo, sem acelerar, sem nada. Então, vamos pôr agora para assar. Ele vai aumentar um pouco mais de volume, com certeza vai chegar aqui a superfície da forma. A temperatura do forno ficou em 180 graus. Depois de uma boa fermentação, né, e o assamento no forno, o que eu quero ressaltar aqui nesse pão, na verdade, é o brilho. E aí quando você olha, você tem assim uma sensação de que o pão tá duro. E aí eu quero que vocês vejam, ó, a maciez do pão no momento em que ele sai do forno. Ele tá super fofinho, só que ele tá com um brilho maravilhoso devido à misturinha que a gente faz de creme de leite e ovos, tá? Então o pão fica douradinho e com brilho. Não fica com aquele aspecto queimado, ele fica realmente brilhoso. Para o assamento desse pão, eu mantive a temperatura de 180 graus mesmo, por se tratar de um pão que a massa estava consideravelmente grossa, então eu queria um assamento lento para ter a certeza do assamento do miolo do pão. Então ele ficou assando lentamente em 180 graus. Então aqui nós vamos cortar para vocês verem como ficou o pãozinho com a geleia de Muruci. Aqui, ó. Olha como ele ficou fofinho, gente. Ó. Bem fofinho. Isso no meio é a geleia, que ela muda de cor quando coccionada. Então esse é o nosso pão caseiro com geleia de Muruci. E aí você pode acrescentar outras geleias, geleia de morango, geleia de morango, doce de goiaba, doce de banana, geleia de cupuaçu. São vários os doces que você pode acrescentar nessa massa e que com certeza vai ficar com um sabor muito, muito acentuado e vai lhe dar um resultado muito satisfatório. Não esquece de passar a misturinha sobre o pão de creme de leite e ovos, que isso também agrega muito mais valor ao produto, trazendo brilho e uma textura bem legal. Inclusive, este pão você pode acrescentar a geleia de pitaia que eu ensinei aqui no canal. Olha como ela traz o pigmento à polpa. E aí isso vai se intensificar mais ainda quando nós levarmos ao fogo. Tá? Então aí nós vamos ficar mexendo até que o ponto, né, o ponto de homogeneização, de caramelização, todo aconteça. Porque o objetivo aqui é um processo de desidratação. Olha, a gente vai percebendo aqui, ó, não tem formação de gel ainda. Se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários, dá um like e se inscreve no canal para valorizar ainda mais o nosso trabalho.